Oi pessoal, sejam bem-vindos, iniciando hoje mais uma live, amigos e suas vivências. E o nosso tema de hoje é um tema bem abordado, mas é extremamente delicado. Vamos estar falando hoje sobre o autocontrole. E de antemão, eu já quero trazer aqui uma frase do nosso sábio Salomão, que se encontra em Provérbios 25, 28. Olha só o que nos diz Salomão. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, ou seja, está totalmente vulnerável, desprotegida. Então é assim quando nós não temos autocontrole, quando nós não temos domínio próprio, nós estamos emocionalmente completamente vulnerável, desprotegido. Interessante, né? Então, o autocontrole é um elemento da inteligência emocional, justamente porque ele evita que tenhamos esses aprisionamentos na área das emoções, dos pensamentos, mas a Jéssica vai estar discorrendo de uma maneira geral sobre tudo isso, certo? E eu quero trazer ainda também, gente, mais uma frase também do pai da psicanálise. Todo mundo sabe, né? O Freud, né, gente? Então, sabe o que o Freud fala sobre esse tema? Que a inteligência, olha só, é o único meio que possuímos para dominar nossos instintos. Interessante, né? Que a inteligência, eu vou repetir a frase do Freud. A inteligência é o único meio que possuímos para dominar nossos instintos. Então, tudo está levando para quê? Que precisamos desenvolver inteligência emocional, que está correlacionada certamente com autocontrole, que é o tema dessa noite que vamos estar falando. Diante de uma situação caótica como essa que estamos vivendo atualmente, nós vamos sentir realmente em cada situação dessas várias emoções, uma ou várias. Dependendo da situação vivenciada, não é isso, gente? Vamos sentir raiva, tristeza, nojo, medo. E assim vão se gerando, das emoções, vão se gerando outros sentimentos também, não é isso? Então, eu creio firmemente que muitos problemas que enfrentamos na família, no trabalho, nos relacionamentos interpessoais, de uma maneira geral, são consequência de quê? De comportamentos impulsivos, de atitudes impensadas, impulsivas. Então, nós precisamos aprender a administrar as nossas emoções. E eu já estou falando só mais um pouco, já vou estar chamando a Jéssica, que ela vai estar trazendo umas dicas importantes. Então, olha só, o que é que você entende por autocontrole? O que é autocontrole para você? Mas eu gostaria que você colocasse aqui para mim. Você pode colocar, fazer isso? Coloca aí. O que é que você entende? O que é autocontrole para você? Vou estar lendo depois as respostas, hein? Outro questionamento interessante, que eu gostaria que você fosse fazendo assim uma reflexão, uma autoavaliação. Em situações estressantes, em situações conflitantes, você geralmente tem explosões emocionais? Vamos pensando, gente. Vamos analisando, vamos refletindo, vamos fazendo uma autoavaliação. Você consegue identificar quais são os gatilhos que desestabilizam as suas emoções? Você consegue identificar? Que te leva a ter comportamentos impulsivos? Você sabe, eu gostaria também que você respondesse para mim sim ou não. Pode ser, gente? Você responder para mim essa questão aqui, ó. Você sabe dizer não aos seus impulsos? Coloca para mim aí. Sim ou não? Gente, será que é possível desenvolver essa habilidade? Então, são esses pontos, são essas questões que eu citei aqui. Vocês prestaram bem atenção nas questões? Então, esses pontos que nós citamos aqui, eles serão abordados no decorrer da live. Por isso, fique conosco, fique ligado, ok? E eu quero agora quero apresentar a nossa convidada especial desta noite, que é a Jéssica Etapechuski. Ela é graduada em psicologia, tem especialização em Gestalt terapia, que é uma abordagem que eu acho interessante, especialização em gestão de pessoas e recursos humanos,
A Jéssica também, ela é especializada em gerontologia e saúde mental. E no decorrer da live, a Jéssica vai estar falando, compartilhando também, creio que experiências profissionais, pessoais. Vou deixar a Jéssica bem à vontade, certo? E o principal que ela vai estar falando, gente, como desenvolver o autocontrole. Muito interessante. Então, fique ligado conosco até o final da live. E eu vou chamar agora a minha amiga Jéssica. Opa! E aí, está? Boa noite. Uma honra para mim estar aqui participando contigo, Vera. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro, eu gosto de você. E amiga, você sabe, não precisa nem falar, né? A nossa amizade é de muitos anos, né, amiga? Desde o início da faculdade. E a gente foi companheirona de tudo, né? Dos estudos, muitas histórias boas, das confidências. E a gente ali, uma de mãozinha dada na outra. Sim. Mas quando a Vera me convidou para falar sobre autocontrole, o que eu pensei foi assim: como abordar esse tema? Porque ele é complexo, né? Porque o autocontrole ele vai falar aí da inteligência emocional, e isso abre um leque para muitas dúvidas, para muitos questionamentos. Então ali o que me pegou foi como sintetizar tudo isso de uma forma prática, de uma forma clara, mas ali coerente com tudo aquilo que o autocontrole aborda, né? Então eu estive aí durante esses dias preparando tudo com muito carinho para poder dividir aqui com vocês, porque eu estive interagindo nos meus stories, Vera, e eu percebi que algumas pessoas, elas acabam se contradizendo. Elas me disseram que sabiam que era autocontrole, o índice foi lá em cima, mas quando eu coloquei lá, você sabe então a diferença de emoção para sentimento? Não, as pessoas ficaram confusas nisso, né? Então eu vejo que assim, há muitos mitos, né, a respeito desse tema, há bastante conhecimento popular, então eu quero trazer aqui pra gente discutir sobre isso de uma forma bem leve. Vamos começar, vamos falar de autocontrole. Vamos começar primeiro, porque tem muita coisa, por isso que eu já comecei a live e já passei pra você. Exatamente. Gente, falar sobre autocontrole, então, né, assim, o que é o autocontrole? É a capacidade que nós temos de, assim, como que eu posso dizer de uma forma bem simples, de dominarmos as nossas emoções diante de situações adversas. Por quê? As nossas emoções, elas são diferentes dos nossos sentimentos. O que são as emoções? A capacidade de dominar as emoções, ela é um pouco mais complexa, porque as emoções, elas estão ligadas, elas estão ligadas às alterações físicas e orgânicas que nós temos, né, como reação de determinada situação. Isso é algo assim, ó, automático. Então, isso, digamos então que determinada situação aconteceu e eu começo a ter ali sudorese, palpitação, desconforto intestinal, boca seca, náuseas. Tudo isso é a emoção que vem. A emoção, ela surge. O sentimento é o que vem depois. O sentimento é o que vem depois da emoção. Então, primeiro vem a emoção e depois vem o sentimento. Digamos que em uma situação você sentiu raiva. E nessa situação você teve uma explosão de raiva, bateu, xingou, agrediu, foi ríspido. Isso no momento da emoção, né? Porque aí o sangue ferve, tem aquela coisa toda e a gente acaba agindo diante da emoção. Mas depois vem o arrependimento, depois vem a vergonha. Esse é o sentimento. Então, é nesse ponto que eles vão diferir, né? E o que é o autocontrole? É a gente conseguir lidar com essa emoção, a gente conseguir interpretar essa emoção de uma maneira mais saudável, mais adequada. Por quê? O sentimento, como eu falei, ele vem depois. E ele é a leitura, a interpretação, é todo assim, o entendimento que nós tivemos do que nós estamos sentindo emocionalmente falando. Muito bem, isso mesmo. Né? E assim,
E é importante, Vera, a gente pensar nessa questão assim, da interpretação, porque os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que nós temos, que nós determinamos como sentimento de raiva, por exemplo, que é aquele, né, o rubor que vem, o enrijecimento do corpo, toda aquela tensão. Essas emoções, elas podem ser, a gente acaba denominando ela até como outro sentimento. Isso vai... elas se intensificam, né? Digamos, se a intensidade dela é muito grande, ela já gera um sentimento mesmo, na hora, assim, quase. Sim. Né? E é muito importante a gente conseguir identificar o que nós estamos emocionalmente sentindo para que a gente possa nomear o sentimento. Né? Isso é muito importante. E aí tem uma frase bem interessante que diz assim, eu não posso mudar aquilo que fizeram comigo, mas eu posso alterar o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Ou seja, a consequência disso. Podemos pensar nisso como uma questão de escolha. Nós temos duas escolhas diante de uma situação. Permanecer agarrada nela ou eu pegar aquela situação, tornar aquilo um aprendizado, um combustível para que eu consiga fazer diferente, melhorar, mudar. Compreende? Certo. Então, quando a gente fala do autocontrole, Vera, nós não podemos controlar a emoção. Quando a emoção, quando acontece uma situação, primeiro vem a emoção. Mas depois dessa emoção, a gente tem sim a possibilidade. Nós temos sim condições de lidar com esse sentimento. Sim. Então, essa leitura que você falou é justamente o pensamento que você vai ter a respeito dessa emoção. Né? Eu perdoo, eu me vingo. Né? Então, aquele pensamento que você tem sobre aquela emoção é essa leitura que você está fazendo, né? Que vai gerar o sentimento. Vou comentar uma outra coisinha aqui bem importante. A emoção que mais gera assim, sentimento dentro de nós é a raiva. Porque nós temos um leque, né, de emoções. Só que a raiva é a que mais gera, assim, um descontato. Até contraditório, né, Jéssica? Gera, assim, uns sentimentos bem contraditórios, né? Eu Exatamente. digo que há um extremo entre o ódio e o amor, às vezes. Exatamente. E engraçado também, né, entre aspas, que a raiva, ela gera em nós maiores sentimentos ali de frustração, é como se ela fosse a pontinha do novelo. Sim. E é a partir da raiva também, Vera, que nós temos o sentimento de raiva, é como se fosse assim, aquela nossa incapacidade de controlar o comportamento do outro. Porque se nós observarmos o momento em que nós sentimos raiva, se nós tivermos aí colocarmos, né, nosso tic-tac para racionalizar, a gente vai perceber que nada mais é do que uma tentativa de controlar o comportamento do outro. Né? Ou que seja o comportamento do outro, ou que seja uma situação, ou até mesmo de nos autocontrolar. A raiva, então, ela vai estar muito ligada a essa tentativa de controle, né? Que, assim, de uma maneira geral. Então, quando a gente perde essa sensação de controle, a raiva, ela vem. Eu acho muito interessante, Jéssica, essa emoção da raiva, né? Porque ela sinaliza, dá pra gente avaliar, que você falou de nomear, ela sinaliza que algo não vai bem. Se você tá sempre irada, sempre com raiva, né? Tá sempre despertando, então, ela sinaliza que alguma coisa não vai bem, que você está vivendo num contexto, que você precisa mudar esse contexto, esse relacionamento, essas amizades, entendeu? O que é que esse gatilho da raiva tá sempre disparando a raiva em você, né? Então, acho que é aí que a gente tem que analisar, pensar que contexto que eu estou vivenciando, que eu estou sempre com raiva, está sempre despertando em mim a raiva. Então, acho que já começa por aí, a gente está avaliando. Esse dia eu estava avaliando que contexto é esse que eu estou vivenciando, e aí você começa a identificar amizades abusivas, né? Relacionamentos que você tem que
eu não digo descartar, ninguém descarta ninguém, mas dar um tempo, não é isso? Ou ter uma conversa franca com essa pessoa. O que a gente já pode pensar a partir disso, Vera, são nas relações tóxicas, né? Tóxicas, sim. E amizade, a gente só pensa em sentimental, mas em amizades tem muitas pessoas prejudicadas por amizades tóxicas. Família também, né, Vera? Família, essa amizade que eu digo na família. Quem sabe em uma outra live a gente aborda esse tema, os relacionamentos tóxicos. Sim, muito interessante. É importante que você falou sobre essa autoanálise. O sujeito, para entrar nessa possibilidade de se autoanalisar, ele precisa estar muito consciente, né? Ele precisa se perceber. E isso é o que eu vou falar lá na frente, da importância do autoconhecimento. Por isso que eu não quis falar, porque eu sei que você vai falar lá na frente. Sim, é importante para que nós tenhamos autocontrole, nós nos autoconhecermos. Porque como que eu vou controlar algo que eu não conheço? Eu não sei se você percebeu, é por isso que, assim, quem assistiu às lives desde o início, eu tive esse critério de, nas primeiras lives, eu acho que eu direcionei mais 3 lives só para falar sobre o autoconhecimento. Digo, gente, o autoconhecimento é a base. Se você fala em estresse, ansiedade, depressão, ele é a base de todo o desenvolvimento humano, entendeu? Então eu vou deixar você falar do autoconhecimento. Sim, e importante também quando a gente entra nisso, Vera, é falarmos assim da diferença do ser e do estar. Porque o autoconhecimento, ele vai nos propiciar a perceber, a identificar como eu estou. Por quê? Nós não somos nada, né? Então, são 2 condições diferentes. Como é que vocês podem entender? Digamos que, vamos pensar na depressão. Se você já teve, se você tem, ou se você vier a ter a depressão, você não é depressivo. Você está depressivo. Então, são 2 condições diferentes, que as pessoas confundem muito isso. Principalmente em relação à ansiedade, em relação a comportamentos, né? Eu sou neurótica. Como assim, né? As pessoas, eu sou psicopata. A gente ouve muito isso. A gente ouve isso. Muita coisa eu já ouvi, olha, eu estou há pouco tempo aqui em Curitiba, mas eu já ouvi. Pois é! Então, assim, são coisas que são absurdas, né? A gente ouve, mas é por justamente não conhecer conhecer o que está dizendo, né? E assim, Vera, é legal também, continuando aqui, para a gente não perder o foco, porque esse tema ele é bem propício para isso, né? Ele abre muitos leques aí. Falar do autocontrole, pensar no autocontrole é uma forma, nós podemos visualizá-lo como um filtro. O que é benéfico para mim e o que não é. Quando eu tenho o autocontrole, eu desenvolvo o autocontrole, eu passo a separar o que é meu do que é do outro. Sim. Então eu desenvolvo essa capacidade, né? Ninguém nasce também com essa capacidade, gente. Assim como ninguém nasce depressivo, ninguém nasce sabendo diferenciar isso. É tudo assim, um processo. Eu dou um nome para esse filtro que você falou, não sei se você tem mais adiante aí, eu digo que é o filtro da racionalidade, de você realmente estar observando, né, avaliando, tendo a consciência, né? Muito interessante ver como um filtro, é isso mesmo. E outro ponto, Vera, quando a gente fala do autocontrole, quando nós estamos descontrolados, é como se o nosso cérebro ele estivesse desconectado da parte racional. Então a gente age pela emoção, a gente age pelo impulso. E como age, né? Determinadas situações, depois você fala assim, puxa vida, será que fui eu mesma que fiz aquilo? Né? Aquela reação, eu me desconhecia. A gente ouve muito isso, e até pra gente mesmo, né, Jéssica? Tem situações que... Teve uma situação, uma vez que aconteceu comigo, que eu fiquei depois rindo. Eu vim pro carro e vim rindo. Porque eu sempre fui assim, passiva, procurar ser assertiva, sabe? Teve um dia que uma mulher me tirou da casinha mesmo assim. E aí eu falei, não, eu não vou engolir esse sapo, vou jogar esse sapo pra fora. Depois eu entrei no carro e fiquei rindo, tu me conhece, né? Eu fiquei rindo, disse, gente, fui eu que fiz aquilo?
Eu disse, mas eu me senti tão bem, porque aquele sapo ia me fazer mal se eu tivesse engolido. Pois é. E assim, são diferentes sapos, né? Porque eu também já tive algumas situações de descontrole total, assim, claro, gente, antes de pensar, mas você é psicólogo, então, né, todos vocês são autocontrolados. Autocontrolados. Ó, tá vendo, Débora? Débora entrou aí, tá é isso mesmo. Né? O que controla, o que vai, assim, nos possibilitar isso é o autoconhecimento. E independente de sermos psicólogos, médicos, advogados, vendedores, bancários, nós precisamos nos autoconhecer. Não é a profissão em si que vai trazer esse benefício. Então, para que nós tenhamos autocontrole, nós psicólogos, nós fazemos muita terapia, né? Sim, para fazer a cara de paisagem. Não vamos falar muito nisso, né? Cara de samambaia, pra gente não falar dos nossos autodescontroles. Mas gente, já aconteceu, assim, comigo mesmo, já tive descontroles, assim, de raiva mesmo, de deixar a raiva tomar conta e agir impulsivamente. Claro, isso antes da terapia. E depois, assim, se remoer de vergonha, de arrependimento, só que pronto, tá lá, a água Deixa foi eu só derramada. dar uma pautinha aqui, porque justamente, Jéssica, quando a gente começa a fazer, gente, a psicologia, nós temos que fazer terapia, né? Então, quando a gente começa a fazer, analisando as matérias, você começa realmente a ver a importância da terapia para o autoconhecimento. Então, quando você começa, é muito importante esse autoconhecimento, é a base mesmo. Porque você já não age, às vezes tem pessoas que falam, como que você pode ser tão calma? Às vezes meu marido mesmo falava assim, nossa, você mudou muito. Isso me alegrava. Porque eu digo, não, é porque eu estou me autoconhecendo. Então, não é que eu sou boazinha, não, é porque eu estou me conhecendo. Então, você usa esses filtros, né? Você tem depois eu não vou falar nada. Depois eu sei que você vai falar como desenvolver essa habilidade, então eu vou deixar para você. É bem importante. E para a gente conseguir desenvolver tudo isso, Vera, é importante deixar frisado aqui, gente, que isso não vai acontecer do dia para a noite. Não vai ser numa live, você assistindo aqui as nossas dicas, que você vai amanhã estar autocontrolado. É um processo. Sim. É um processo. Ainda bem que você falou que vai filtrar aí, vai fazer uma seleção realmente, porque, gente, é um assunto muito expansivo, né? Então, sim. A Jéssica está fazendo o resumo do resumo do resumo. E tirando aquelas palavras criptografadas que a gente encontra nos estudos sobre autocontrole, né? Então, tentando trazer de uma forma clara para que todo mundo consiga compreender. E sim. A Débora comentou que é libertador isso. Sim, Débora. A Débora fica agora de psicologia aí, hein, Vilhena? Que bacana. Ela me fez lembrar aqui do que muitos autores dizem, né? Que o autocontrole, a possibilidade de nos autocontrolarmos diante de situações adversas é libertador. Por quê? A partir disso, a gente deixa de depender emocionalmente do outro. A gente deixa de depender do outro para sua aprovação. Ou seja, para estar inserido ali naquele contexto, né? E aí entra não só o autocontrole, autoconhecimento, autoestima, enfim. Mas é muito importante isso. E o autocontrole, ele é uma ferramenta muito poderosa também para quando a gente fala da inteligência emocional. Sim. Ter inteligência emocional, desenvolver inteligência emocional. O autocontrole, gente, se nós pararmos para observar o nosso dia a dia, nós nos deparamos todos os dias com situações que nós precisamos nos autocontrolar. É aquele monte de ligação de marketing que você recebe, que dá vontade, às vezes, de ser grosseira com a atendente que está lá trabalhando, né, para receber o teu salarinho no final do mês. É aquela atendente que não foi gentil com você. É uma colega que foi meio grosseira. E aí? E se nós fomos aí soltar farpas em todas essas situações? Então, a gente precisa, né, tá exercitando isso no dia a dia. Porque sempre vai haver, Vera, sempre vai haver uma pessoa que irrita. Quem aqui
não conhece, assim, ninguém, não tem ninguém no seu contexto que é irritante, aquela pessoa que é irritante. Tem pessoas que elas parecem que têm prazer de ver você realmente irritada, né? São pessoas que... E aí, Vera, isso assim, nos traz mais um gancho para pensar o motivo dessas pessoas, né? Aí é onde a gente pode trabalhar a empatia também. Porque para essa pessoa, ela ser assim, tão amarga, tão irritante, tão assim, avessa a tudo, tão do contra tudo, qual que é aí cai de novo, interna, né? Vai ter. Ela vai cai de novo inteligência emocional, porque a empatia é um elemento da inteligência emocional. Então, você vê, tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado. E para que nós consigamos aí separar, né, assim, entender, ter empatia por essa pessoa que nos causa irritação, a gente precisa se colocar no lugar dela, se imaginar naquela situação e assim, ela pode ter N motivos para aquilo. Mas só o fato de eu conseguir entender que ela pode ter os motivos dela, seja lá quais forem, para estar assim, eu já separo o que é dela do que é meu. A questão dela não é comigo. A questão dela é ela com ela, é interno. Sim, aí que você falou que é o filtro, é usar o filtro da racionalidade. Exatamente. Né? É você procurar refletir, ponderar, ter consciência da situação. Muito, muito bem colocado, Jéssica. Sim. Porque se nós não tivermos esse filtro e não, assim, não desenvolvermos dia a dia, constantemente, nós tendemos aí, Vera, a agir por emoção. Agir na emoção, no impulso com essas pessoas, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja nas nossas relações de amizade, de amor, enfim, relações sociais que sejam. A gente sempre vai encontrar alguém que tem ali, assim, algo para te lançar, para te atingir de alguma forma. Mas a questão dela não é com você, né? Sim. Pode perceber que essa pessoa ela vai ter essa postura com mais pessoas do seu meio. Com mais pessoas. Então, é algo dela, né? Que precisa ser resolvido. Então, aí é onde eu separo o que é meu do que é do outro. Tem muitas pessoas que questionam, né, Vera? Nossa, mas como é que você consegue ouvir tanta coisa durante um dia e chegar em casa e dormir? Vocês psicólogos, né? É do outro, não era meu. Muita terapia para isso. Para quê? Para que a gente consiga aprender, não só terapia, mas na graduação também, a discernir, a separar. O que é seu e o que é meu. Eu preciso lidar com o que é meu e você lide com o que é seu. Se nesse meio a gente conseguir se entender, ótimo. Se não conseguir, cada um pro seu lado, vida que segue, tá tudo certo. É verdade. Né? E aí, Vera, é interessante falar também, deixa eu ver aqui, pra mim, pegar o meu fio da meada aqui, gente. Qual que é a importância do autocontrole? Gente, por que vocês acham que é importante o autocontrole? Até aqui eu acho que já dá pra gente entender um pouquinho, né? Por que você acha que é importante o autocontrole, Vera? Pergunta aí pro pessoal que estão assistindo, porque uma das importâncias, nós já citamos várias importâncias, né? Sim. Só a maneira de você... O que é o autocontrole? É realmente você conseguir gerenciar, administrar essas emoções, identificando quais são os gatilhos que fazem disparar, desestabilizar suas emoções. Então, eu sempre digo, gente, que situações se mudam e pessoas podem ser afastadas do nosso convívio. Ponto. Mas aí já é muito importante cada um de nós entendermos, reconhecermos, conseguirmos aí identificar o que é que nos possibilita encontrarmos ali o nosso centro novamente. Quando alguém nos tira do nosso centro, como é que eu consigo voltar para ele? Precisamos ter estratégias para isso. E isso é inteligência emocional. É nós desenvolvermos técnicas a partir das nossas próprias vivências, né? A gente vai tentando aquilo que dá certo, aquilo que não, até que a gente consiga encontrar algo que faça sentido. E o César encontrou nessa prática o sentido dele. Muito interessante. Estou combinando esse ano com o César para a Tanzânia, viu? Ele já esteve na Tanzânia onde eu estive. Vamos lá, porque a gente começa a falar aqui, esquece do tempo. Então, a importância do autocontrole
conseguirmos desenvolver isso, conseguirmos nos mantermos autocontrolados diante de situações do nosso dia a dia, isso vai, assim, nos livrar de muita situação desnecessária, né? Sim. A gente vai conseguir também ter mais responsabilidade sobre os nossos atos, ter muito mais conhecimento próprio, para que então a gente possa fazer escolhas mais saudáveis. É importante a gente falar sobre mas o autocontrole, claro, ele parece muito importante, né? Falando assim. Só que, gente, vai muito além disso. Porque o autocontrole, ele funciona ali como um pilar da inteligência emocional, como a gente já colocou, Sim. que ainda é um tema ainda mais amplo, porque vai, né, englobar vários outros temas, mas ele é um dos pilares para que a gente possa viver, assim, em sociedade de uma forma menos desgastante, mentalmente menos desgastante para nós. Nós, seres humanos, temos uma falha que é, assim, comum. Todos nós já fizemos isso em algum momento. De tentarmos ler o comportamento do outro. De tentarmos ali, como que eu posso dizer? Taxar, dizer o que o outro está sentindo. Ah, mas fulano agiu assim. Ah, mas se eu fosse ele, não fazia isso. Fazia isso, isso e isso. Nós temos as nossas concepções, as nossas escolhas a partir das nossas vivências, a partir daquilo que a gente aprende durante uma vida, a partir daquilo que a gente vai compreendendo na nossa dinâmica e no nosso meio social. Então, Vera, quando a gente tenta, de alguma forma, ler o outro, nós estamos nada mais do que projetando aquilo que é nosso. Esse Sim. ler, gente, ele entra... aqui tá uma palavra bonitinha. Eu coloquei ler para não falar realmente julgar. É o julgamento. Então, nós precisamos nos autocontrolar nesse sentido também. Porque emitir julgamentos, você não está julgando o outro. Você está emitindo aquilo que você tem dentro de si. Porque se eu interpreto o mundo, se eu interpreto o externo a partir do que eu tenho como experiência, como vivência, aprendizado, convívio, enfim, como que eu posso fazer isso com o outro? É impossível. É impossível. Então, se a gente falar sobre mas o julgamento... Gente, tem uma frase que sintetiza bem isso. Quando Pedro fala de Paulo... Eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Do que de Paulo, sim. Exatamente. Então, a gente vai estar aí o tempo todo projetando aquilo que nós temos internamente. E o autocontrole, ele é importante para isso também, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender melhor toda essa dinâmica, para que a gente... não se coloque ou não coloque o outro nessas posições de julgamento. Porque isso não vai ajudar o outro e nem a você. Né? Pelo contrário, isso é bastante desconfortável. Quem aí nunca julgou ou foi julgado em algum momento? Algum pontinho que você quer colocar, Vera, sobre isso? Não, pode ir, porque eu tô vendo aqui o tempo, né? Tá faltando 13 minutos, eu quero deixar para você, que eu sei que você já tá no meio aí do que você preparou. Pode falar, Jéssica. Tá, mas assim... Então, assim, gente, por que é tão difícil... Por que é tão difícil nos controlarmos diante de uma situação de raiva, de agressividade de alguém? Então, por que a gente... É tão difícil nos controlarmos diante uma situação em que alguém agiu conosco de uma forma muito agressiva, ríspida? O que acontece? Quando nós agimos assim, ironizando, xingando, agredindo, nós estamos recorrendo à primeira opção do nosso cérebro. É como se o nosso cérebro ele fizesse uma primeira escolha, que é a sensação de alívio. Porque quando alguém faz algo conosco e nós vamos lá e pá, você bate de frente, a primeira sensação é a de alívio. O imediato, né? Não levei desaforo para casa. Fui lá e devolvi. Né? Na hora, de imediato. Bateu, levou. Seja lá como bateu, for. levou. Bateu, levou.
independente de qual seja a consequência disso. Porque naquele momento ali, o nosso racional aqui, o nosso teco do racional, ele está desconectado, é só a emoção. Então, gente, depois disso é que vai vir a consequência desse primeiro alívio. A gente teve lá uma situação, a gente foi lá, agrediu, xingou, ironizou, verbalmente fomos agressivos, enfim. Essa foi a primeira escolha do nosso cérebro. Só que depois disso, nós vamos ter as consequências. E lidar com as consequências é o que é mais difícil. Então, o que vale? Aprendermos a lidar com esse primeiro impulso ou, né, depois lidarmos com as consequências que são duradouras. Por que eu estou falando isso? Esse comportamento de alívio, entre aspas, que o nosso cérebro entende num primeiro momento ali de um confronto, ele acaba se tornando automático. Por quê? Se na primeira sensação eu tive um embate aqui com a Vera e eu usei disso e tive essa sensação de alívio numa situação difícil entre eu e ela, eu estou reforçando o meu cérebro, estou mostrando para ele que isso me traz um alívio daquela tensão, que isso me tira daquela situação de perigo naquele momento. Né? E a gente passa, o nosso cérebro ele automatiza isso, porque a gente tende a repetir esse comportamento. Uma próxima situação que eu viver isso com a Vera ou com qualquer outra pessoa, o meu cérebro já entende, eu já tenho aqui uma cartinha na manga, eu já sei como agir diante disso. E aí ele vai lá e age da mesma forma. Sim. Então é assim que a gente poxa, mas não consigo lidar com o meu impulso. Eu vou lá e ajo e depois eu fico desconcertada, né, com a situação. Para nós desfazermos isso, para a gente desconstruir esse meio aí, a gente precisa criar um comportamento assertivo a partir disso, que é o que eu vou falar lá na frente, de como a gente pode lidar com esse impulso quando ele vem. A gente precisa dar esse primeiro passo, gente, e repetir. Repetir, repetir, repetir. Mas de forma consciente, porque isso não vai ser automático. O automático é o impulso. Vai lá, faz e pá, e tá feito. Então a gente vai precisar estar consciente dos nossos comportamentos, das nossas ações, para que a gente possa fazer diferente. E aí repetir isso sempre, até que isso se cristalize no nosso cérebro. E aí a gente substitui um comportamentozinho pelo outro. Só que tá vendo que isso não vai acontecer assim? Acordei e agora eu vou agir dessa forma? Tem que ser consciente. A gente precisa fazer um esforço diário para que isso aconteça. Não é natural. Nas dicas de como a gente pode lidar com desenvolver o autocontrole. Então, o primeiro delas, eu coloquei assim, respeitar os seus próprios limites. Você precisa respeitar os seus limites. Como? Mas que limites? O seu próprio limite. Por isso é importante que a gente se conheça. Você saiba até onde você consegue ir em determinada situação, até onde você está consciente naquela situação e que momento não, que momento você tem que se retirar para que aquilo não fique pior, para que aquilo não se agrave. E para que a gente fale também sobre os limites, Vera, eu quero deixar um exemplo que eu gosto bastante assim, de usar ele, porque ele traz, assim, de uma forma bem prática. Vamos pensar na porta. A porta, gente, porta. Eu tenho porta aqui na minha casa, vocês têm na casa de vocês. A porta, ela é um limite. Se ela estiver fechada, ninguém entra. Se eu abrir, aí as pessoas podem entrar. Mas se eu fechar, passar a chave, ninguém entra. Se eu abrir só um pouquinho, dou uma olhadinha o que tem lá fora e fecho novamente. Vamos pensar nisso como os nossos limites emocionais. Nós precisamos trabalhar com os nossos limites emocionais como portas. Em momentos você abre, permite com que as pessoas adentrem, e em momentos você fecha, tranca, passa a chave. É isso que é ter limites. Passa a chave, gente. Tem situações que nós temos que trancar o acesso, realmente a certas pessoas na nossa vida. Tem. Sim, e é interessante que quando a gente fala também sobre o limite, o dizer não. Dizer não, gente, é muito importante. É libertador, né, Jéssica? É libertador.
E aprender a dizer não também é um exercício que precisa ser assim, repetido, repetido, repetido e consciente. Porque dizer não, ele já engloba várias outras questões, né, emocionais. Eu sempre digo, né, a resposta assertiva é uma resposta inteligente. Uma resposta inteligente, onde a gente consiga se colocar o não inteligente. Nós estamos sentindo, mas sem ferir o outro, sem agredir o outro. Mas isso não significa que eu vou dizer aquilo que o outro quer ouvir. É diferente. Sim. Aí que entra a empatia, né? Você conseguir pensar no outro também, não só em você, né? Sim, tudo exatamente. que falar de uma forma assertiva, né? Segundo ponto. Qual a outra dica aqui que eu coloquei que eu acho bem importante? Sim. A gente precisa, gente, pessoal, aprender a canalizar a nossa energia de uma forma saudável. Como canalizar essa energia de forma saudável? Tanto a raiva quanto as nossas energias boas. Não perder tempo com aquilo que é maléfico para você. Isso vale para pessoas, situações, enfim, inúmeras situações. Então, se você consegue identificar, perceber que aquela situação, ela não te faz bem, ela não traz para você nenhum benefício, ela não traz um bem-estar para você, por qual motivo continuar fazendo isso? Sim. Por qual motivo, né, permanecer ali batendo nessa tecla? E canalize isso para algo que é construtivo para ti. E nos momentos de raiva, naquele momento que você tá com muita raiva, utilize de algo também construtivo para deixar com que essa raiva saia. Solte alguma coisa, um travesseiro no seu colchão, um saco de areia, né? Não vai socar uma pessoa, porque depois a sua consequência, ela é bem grande. Então a gente precisa pensar em formas de como canalizar as suas energias boas, aquilo que você está gastando com o que é inútil, e também aprender a canalizar aquela emoção, aquele sentimento, na verdade, a raiva, a ira, e que você quer agir de alguma forma. Então, canaliza isso. Canaliza isso para que você... Isso é uma das maneiras. É uma das formas de lidar, tá? Saber dizer não, como eu coloquei, né? É importante, porque assim você deixa de se sobrecarregar com o que não é seu. Então é muito importante a gente aprender a dizer não. Isso entra nos limites, mas isso também entra como um pilar muito importante do autocontrole, porque a partir disso você deixa de se sobrecarregar, né? De pegar ali dificuldades que não são suas. Você já tem as suas, para que pegar do outro? Deixa o outro lá, até porque você não vai conseguir resolver, tá? Entender e trabalhar as suas emoções. Se você tem mais atitudes racionais ou emocionais. Se você tiver mais atitudes racionais, você é aquela pessoa mais racional e precisa desenvolver o lado emocional, porque o autocontrole é um equilíbrio dessas duas. Nenhuma, nem outra. A gente precisa encontrar um equilíbrio nessa balança. Então, se você é mais racional, atividades como artes, músicas, literatura, meditação, como o Augusto citou aqui, isso ajuda a desenvolver o lado emocional. E para quem é muito emocional, totalmente ali emotivo, movido pelas emoções, desenvolver o lado racional, através de exercícios lógicos, matemáticos mesmo, aprender novas línguas. Isso vai desafiar o seu cérebro. E isso vai desenvolver esse lado racional. Porque se a gente bate muito tempo numa tecla, seja do emocional, seja do racional, a gente cristaliza aquilo ali. E a gente precisa flexibilizar, encontrar um equilíbrio. Tá? Falou muito bem. Outro ponto aqui. Anular o impulso, gente. O impulso é o que faz, assim, é o que traz o maior estrago. Né? Então, a gente precisa aprender a anular o impulso de uma forma tranquila, saudável e que seja útil para você. O impulso, ele vai ter ali no nosso cérebro uma carga energética durante 90 segundos. Então, o pico é 90 segundos. Se você conseguir lidar nesses 90 segundos, a probabilidade depois de você voltar e ter a mesma atitude que você teria 90 segundos atrás é bem menor. Bem menor mesmo.
Então, num momento ali de muita raiva, de muita ira, de uma situação muito assim enérgica, sai, respira, conta até 100, toma 2 copos de água, vai no banheiro, lava o rosto, faz alguma coisa nesse sentido, que é para que esse 1 minuto e meio passe e você daí consiga voltar. Toma um copinho de água, né? Isso, se necessário, se você achar que é necessário, você volta e aí você vai já estar assim com outras condições para lidar com aquela situação. Mas se você agir ali no impulso, vamos lá e depois a gente vê o que é que dá, a consequência ela é muito negativa. É drástica, né? Muitas vezes é drástica. Mas, Jéssica, pode sintetizar mais aí o final, que eu tenho só um recadinho para dar? Não, acho que assim, o que eu separei foi isso daqui, gente. São esses 5 pontinhos mais importantes, né? De como a gente consegue flexibilizar, como a gente consegue desenvolver o autocontrole. Só que para isso, como eu falei, é fundamental que a gente pratique o autoconhecimento. O autoconhecimento. Nós vimos, gente, que a base... eu convido vocês a estarem assistindo. Eu tenho uma live que eu falo só sobre a importância do autoconhecimento na saúde mental. E tem também um vídeo que eu falo só sobre o autoconhecimento. Então, eu tive esse critério de selecionar bem isso, porque eu digo, o autoconhecimento é a base. Eu vou começar com o autoconhecimento para poder entrar nos outros itens, né? De gestão emocional, Jéssica, você está devendo para a gente fazer esse resumo, porque às vezes sempre eu faço, eu vejo as lives, faço, mas eu vou deixar que você faça muito melhor. Manda para a gente. Gente, a minha mensagem para vocês é: pratiquem autocontrole. Vocês vão perceber que a satisfação de se autocontrolar diante uma situação que anteriormente você teria um surto é muito satisfatório, gente. Praticar autocontrole, praticar o autoconhecimento é algo assim que é intrínseco. Você está fazendo por você mesmo. E se você não fizer, ninguém vai fazer. Então você vai precisar dar esse primeiro passo, você vai precisar fazer algo por ti. E é uma sensação assim libertadora, muito poderosa, porque quando a gente não tem, a gente só é levado pelas emoções, aí a gente fica assim, à deriva. Vai pra lá, vem pra cá. A deriva. Não tem segurança. Exatamente. Então, vamos lembrar isso, do que falou Salomão, né? Que o homem que não tem, né? O sábio Salomão já falou, o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Está totalmente desprotegido. Não é isso? Então, vulnerável. Então, nós precisamos proteger as nossas emoções. E o autocontrole é uma maneira extraordinária de protegermos as nossas emoções. Para que não sejamos frágeis, né, gente? Praticar resiliência também. O que é resiliência? É a capacidade que a gente tem de pegar aquilo que é ruim, que aconteceu de ruim com a gente, e transformar num aprendizado, transformar aquilo num combustível. Vamos para frente, vou pegar isso daqui e vou tornar isso tudo bom. Resistir a essas pressões da vida, gente. O que é que mais tem hoje em dia que a gente tem essa pressão? Essa situação crítica, caótica que a gente está vivendo. Então, nós precisamos, como a Jéssica falou, no autocontrole de ser assertivo, né? Eu quero repetir aqui que ser assertivo não é ser agressivo, ser assertivo é o contrário, né? Ser assertivo é justamente use palavras suaves, porém argumentos fortes. Lembre-se disso. Use palavras suaves, mas argumentos fortes. E ser assertivo é dar resposta inteligente. Até o nosso não tem que ser inteligente. E eu quero deixar aqui uma frase também do William Shakespeare, desse poeta, que ele diz assim, Jéssica, quase igual a que você falou. Eu não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. É o que você falou, que as emoções geram reações automáticas, mas não tem como controlar, mas tem como nós gerenciarmos essas emoções, através de tudo que a Jéssica foi elencando, todos esses pontos, né? E antes que termine a live, do nosso tempo, qualquer hora eles nos cortam, Jéssica. Eu quero deixar aqui uma mensagem que Deus assim colocou no meu coração, né? Para quem não sabe, eu sou psicóloga, eu sou pastora, então eu trago essa mensagem que Deus muitas vezes coloca no meu coração, que está em Filipenses 4:7, e eu quero desejar essa promessa para você, essa bênção para você,
que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Olha só, emoção e razão. Como que a palavra é maravilhosa. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, guarde a sua mente em Cristo Jesus. Um beijo no coração para todo mundo e para você, minha amiga linda. Abraço, Vera. Obrigada pelo convite. Foi um prazer e não fica só nessa. Beijo no coração e até a próxima live.